Você pode me contar um pouco como é que foi a experiência do Todos pela Saúde? Foi uma bela de uma experiência. Nós começamos a experiência em abril, eu acredito, né? E de abril do ano passado. Nós fomos, nós não, quem foi procurado foi o Paulo Chapchap, que era na época o CEO do Sírio-Libanês, foi procurado pelo Pedro Moreira Salles, do Banco Itaú Unibanco. E o Pedro revelou que o banco estava muito preocupado com o que estava acontecendo no Brasil e gostaria de fazer uma doação para melhorar a situação do país. Naquele momento, o país estava, bom, continua, né? Mas estava muito perdido, faltava equipamento de proteção individual, faltavam testes, faltava respirador. O clima era um clima muito, muito ruim e sem perspectiva naquele momento, né? É, e o Pedro Moreira Salles propôs para o Paulo, então, que o banco faria uma doação, mas o banco gostaria que houvesse. O banco não queria ele dirigir os recursos, porque o banco é banco e ele queria que o setor saúde fizesse isso, mas queria ver se constituía um jeito de gerenciar esses recursos de maneira mais adequada. O Paulo começou a conversar com algumas pessoas, eu fui uma dessas pessoas. Eu acho que não vale a pena aqui a gente pensar numa ordem das pessoas. No fim, a gente acabou constituindo um grupo com 7 pessoas. 7 pessoas que atuam na área da saúde. O próprio Paulo Chapchap, que é o CEO do Sírio-Libanês, o Sidney Kleiner, que é o CEO do Hospital Israelita Albert Einstein, é um cirurgião também, como o Paulo, né? O Paulo é um cirurgião hepático e o Sidney é um cirurgião de estômago, né? Chamou o Maurício Sesquim. Maurício Sesquim foi presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar e também foi superintendente do Sírio-Libanês entre 2005 e 2007. Eu o substituí no Hospital Sírio-Libanês, onde fiquei até 2016. Né? Resolvemos aí chamar algumas outras pessoas. O Drauzio Varela, um comunicador, um médico que lida com, já foi infectologista, trabalhou muito com AIDS, agora está mais na área do câncer, e é um comunicador, uma pessoa fantástica, né? E aí chamamos mais 2 pessoas que têm uma experiência muito grande no SUS. Eugênio Vilaça Mendes é um sanitarista mineiro, trabalha hoje no CONAS, foi vice-secretário de Saúde de Minas, tem um monte de livros escritos, é uma pessoa fantástica. O conhecimento que ele tem de SUS é muito grande e as experiências dele são muito importantes. E Pedro Ribeiro Barbosa, que é um médico ligado à Fundação Oswaldo Cruz. Ele está atualmente operando o Instituto IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é uma empresa ligada à Fundação Oswaldo Cruz. Essas 7 pessoas, nós chamamos e começamos a... Estou falando nós, no sentido que não fui eu, foi o Paulo, então... Mas sentamos os 7 e começamos a discutir o que fazer. Primeiro, achamos fantástica a doação, né, um ponto fora da curva, um dinheiro razoável. Né? Vamos imaginar que o Ministério da Saúde, o ano passado, teve um orçamento de 160 bilhões para fazer o SUS funcionar no Brasil inteiro. O banco doou 1 bilhão para ações específicas. É muito dinheiro e nós conseguimos alavancar coisas muito importantes. Eu vou falar muito rapidamente a seguir sobre isso. Nós sentamos e resolvemos criar um projeto para fazer o gerenciamento desses recursos. Me esqueci de dizer uma coisa muito importante.
junto a essas 7 pessoas, todos eles homens, né? Infelizmente não pensamos numa mulher, devíamos ter pensado nisso, e tem, com certeza, mas o banco colocou junto conosco, para fazer uma ponte com o banco, uma das vice-presidentes do banco, e essa vice-presidente foi fundamental para o sucesso que nós tivemos. Porque muita coisa que nós precisávamos fazer era o banco que fazia. Então, precisava comprar coisas. O banco é que conseguia fazer a melhor compra. Né? A Cláudia foi fantástica nesse sentido. A Cláudia era a articuladora do banco. Então, precisávamos de gente para fazer um projeto de informática. O banco fez o projeto de informática. E isso não entrou na conta de 1 bilhão. Precisava de gente para comunicação. O pessoal de comunicação do banco é que fazia os contatos com o mercado. Quando nós resolvemos entrar nessa questão dos EPIs, precisava fazer com que a Braskem se interessasse em voltar a produzir tecido não tecido. Precisava achar a indústria têxtil que pudesse transformar aquilo em máscara. O banco precisava achar indústria que quisesse retomar a produção de respiradores no Brasil. O banco tinha uma capacidade, uma capilaridade de achar pessoas e gentes cuja ideia quem dava era a gente. Né? Então, o motor estava aqui, mas a transmissão era o banco. Então, isso fez com que a gente tivesse muita capacidade de resolver muitas coisas. Outra coisa importante foi a presença do Einstein e do Círio. Né? Da mesma forma que o banco colocou uma parte importante da estrutura dele para resolver problemas que o Todos pela Saúde criava, os projetos sociais do Einstein e do Círio, em difusão do Lian Sei Sigma, para funcionar melhor os pronto-socorros do Brasil, telemedicina do Einstein, a telemedicina do Círio, a possibilidade de pegar o pessoal das unidades de tratamento intensivo do Círio e do Einstein para fazer apoio à telemedicina, às UTIs do Brasil afora, foi fundamental. Né? Então, a partir disso, dessa estrutura, essas 7 cabeças, o hospital, a estrutura do Hospital Sírio-Libanês, a estrutura do Hospital Albert Einstein e a estrutura do banco, essas 8 pessoas, não são mais 7, são 8 por causa da Cláudia, né? Essas 8 pessoas operaram a utilização desse 1 bilhão de reais durante o ano passado e até agora ainda estamos gastando alguns trocos que sobraram lá. A primeira coisa que nós fizemos foi, vamos organizar um projeto. E nós pensamos em organizar um projeto em 4 eixos. O eixo de proteger, né? Ajudar a população a se proteger dessa doença, então tem muito a ver com EPI. O eixo de informar, o governo, o Estado brasileiro parou completamente. Nós não vimos peças publicitárias do governo. Peça publicitária não é marketing, é falar, olha, se você usar máscara, vai ser melhor para todo mundo. Nós temos que informar esse povo. Né? Então, usar máscara, informar. Né? O terceiro eixo era cuidar, muito equipamento que nós precisamos comprar, essa coisa do oxigênio agora, as usinas de oxigênio. E o quarto eixo era retomar. Um dia isso acabará. O que vai acontecer? Então, tinha um quarto eixo, que era o eixo retomar. Nesse sentido, nós começamos a organizar a ação. A primeira ação organizada foi: vamos oferecer apoio a todas as secretarias estaduais de saúde do Brasil para criar gabinetes de crise, e nós vamos ter, dentro do gabinete de crise, uma ligação direta com Todos pela Saúde, para que a gente fique sabendo, na mesma hora que eles, o que está faltando e se nós podemos ajudar. Isso foi muito importante. Em todos os, exceção feita a São Paulo, que nós não conseguimos organizar um gabinete de crise, e até porque São Paulo tinha uma condição melhor, nós tivemos em todas as secretarias estaduais de saúde um grupo contratado por nós para auxiliar a Secretaria da Saúde e para fazer uma ponte conosco.
Com isso, nós conseguimos remeter aparelhos de respiradores, monitores, oxímetros, equipamento de proteção individual para o Brasil inteiro, a tempo e a hora, sempre identificando as melhores linhas. A questão de achar o fornecedor foi uma coisa muito difícil. Tinha muito bandido no meio do caminho. Limpar, tirar os bandidos da frente, gente que só queria ganhar dinheiro ou roubar o dinheiro mesmo, tinha muito. Né? Nós conseguimos, graças a essa ligação, todos banco, hospitais. Montamos muitas campanhas de informação ao público, abrimos abrigos para isolamento, centros de acolhimento, distribuímos muito equipamento pelo Brasil afora, apoiamos a construção de 2 fábricas de vacina com 50 milhões de reais cada fábrica, a do Butantan e a da Fiocruz. Fizemos uma campanha imensa com caminhoneiros no Brasil, em vários estados, para tentar ajudar os caminhoneiros a escapar da doença. Distribuímos máscaras nas prisões para os prisioneiros no Brasil inteiro, para todas as penitenciárias do Brasil e para os carcereiros. Visitamos alguns milhares de instalações de longa permanência para idosos, onde foi distribuído máscara para os idosos, máscara para os trabalhadores da saúde dessas instituições, máquina de lavar para lavar a máscara e radinha de pilha, que era importante para os velhinhos ficarem felizes. Né? Distribuímos oxímetros em todas as unidades básicas do Brasil. Cada unidade básica do Brasil recebeu 2 oxímetros, a maioria não tinha, para medir a oximetria e conseguir fazer diagnóstico. Distribuímos umas 15 usinas de oxigênio nas situações. Alguns estados nós tivemos a intervenção maior. Foi no Amazonas e em Roraima. Roraima por causa da crise dos imigrantes. E lá nós trabalhamos apoiando a Acnur, a agência da OMS, da ONU, que lida com refugiados. E no Amazonas, a Fundação Amazonas Sustentável, que recebeu lanchas, compramos oxigênio, ajudamos a instalar hospitais em São Gabriel da Cachoeira, lá no extremo norte do país. Né? Apoiamos pesquisas para saber como é que está andando a epidemia, com a professora Esther Sabino, com o Butantan, com o Dr. Paulo Lotufo, que está estudando a questão das mortes escondidas de pacientes, com Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas. Quando o Mandetta saiu, o governo federal não quis continuar financiando os estudos de soroprevalência da Universidade Federal de Pelotas. Nós assumimos isso. Apoio psicológico para os trabalhadores, né? E, finalmente, o banco resolveu fazer mais um aporte de 200 milhões de reais para tentar criar algo que fosse um legado. E aí nós fomos desafiados a discutir o legado. E o legado que nós propusemos foi criar no Brasil um CDC, um Centro de Controle de Doenças que o Brasil não tem, para fazer sequenciamento, para formar epidemiologistas genômicos e para aprofundar estudos de saúde populacional. Isso é uma coisa típica de Estado, porque tem que ter poder de polícia. Só que, neste momento, nós não temos Estado. Nós resolvemos criar uma instituição com esses 200 milhões, o Instituto Todos pela Saúde, que tem esses 200 milhões foram colocados como um endowment, que vai ser consumido em 10 anos. E aí nós esperamos que o próximo presidente, que o próximo governo, tenha uma condição melhor, e a ideia é começar a fazer isso agora, uma instituição que vai fazer sequenciamento, que vai formar gente e que vai fazer saúde populacional, e ir pensando em como é que isto será colocado nas mãos do Estado. Porque um CDC, como existe em Atlanta, como existe na Inglaterra, como existe na França, como existe na China, nós temos que ter, não temos. Esse é um dos problemas que a pandemia nos mostrou. Então, nós vamos ter que criar um CDC. E esse CDC, a semente desse CDC é o Instituto Todos pela Saúde, que está funcionando agora, junto à Fundação Itaú, e que deverá ser, num momento mais adequado, mais à frente, transferido para
o Estado, porque esse é um órgão que tem que ser do Estado. Foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica, e eu tenho certeza que nós fizemos a diferença. É óbvio que não dá para substituir o Estado, mas a destruição do Estado brasileiro foi tão completa, total e absoluta, que nós fizemos a diferença. Eu acho que foi um grande sucesso. Nós estamos para fazer uma apresentação pública disso, uma prestação de contas final disso, vai acontecer por esses dias. É isso, Luciana. Muito obrigado. Nossa, doutor Gonçalo, muito obrigada. Eu tenho certeza, né, que quem está ouvindo a gente aqui realmente não tinha ideia, né, de tanto trabalho, de tanto, né, detalhe, de tanto envolvimento que ocorreu nesse grupo. Então, acho que além deste reconhecimento público, acho que serve, né, porque a gente passou aqui, doutor Gonçalo, durante 4 dias, né, conversando sobre o tamanho dos desafios da oncologia e o que vai acontecer no momento que a gente não tiver mais a pandemia presente. Então, o que já dá para ser feito agora? E claro que o objetivo foi realmente fechar aqui esse fórum, pensando em formas também da parceria com o privado, de apoiar a oncologia mais para frente. Né? Então, já faço esse link aqui também com o senhor, para a gente pensar junto sobre isso, porque está muito claro que a gente vai precisar de muita ajuda.